Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo 3 da disciplina de Direito do Trabalho. Neste módulo, trabalharemos a duração e a retribuição do trabalho, iniciando com o conteúdo da unidade 1, com o estudo da jornada de trabalho e os respectivos períodos de descanso. Quando falamos em duração do trabalho, temos a regulamentação legal, pelo artigo 4º da CLT, que se considera como duração do trabalho, o tempo de serviço efetivo, esse período em que o empregado está à disposição do empregador, esteja executando eventuais ordens, serviços, ou apenas aguardando o recebimento dessas ordens, ok? Então, falamos que a duração do trabalho é aquele período em que o empregado ele é remunerado por estar sob a dependência jurídica do empregador e não apenas o tempo efetivamente trabalhado. Por isso, incidem regras específicas sobre esse período de duração do trabalho. Então, falamos em trabalho efetivo, falamos em tempo à disposição do empregador. Existe também um período de sobreaviso que algumas profissões, algumas categorias requerem. Existe também o sistema de prontidão, tá? E é sobre esses períodos que vamos trabalhar. Inicialmente, falando em jornada de trabalho. A jornada de trabalho é esse tempo em que o empregado permanece à disposição. Ela tem aí regulamentação no artigo 58 da CLT e também no artigo 7º, no seu inciso 13 da Constituição Federal. Em regra, essa jornada de trabalho tem uma duração não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo facultada a compensação de horários, bem como também é facultada a redução dessa jornada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Existem algumas categorias profissionais com jornadas diferenciadas, ou seja, que não vão seguir essa regra das 8 horas diárias e das 44 horas semanais, ok? E existe também um fundamento, gente. Existem fundamentos que justificam um limite de jornada de trabalho, limite diário, limite semanal. Existe um fundamento de ordem biológica, porque é necessário para o corpo esse período de descanso. Existe um fundamento social, é necessário um tempo para que o empregado tenha momentos com sua família, tenha momentos para o lazer, tenha momentos de se desconectar do seu trabalho. E também existe um fundamento econômico. Isso permite que haja uma possibilidade maior de contratação de empregados, porque se eu não tiver limites, o empregador acaba sobrecarregando um para não ter que contratar um outro empregado. Mas, havendo limites, o empregador se vê no dever de ter mais opções de mão de obra à sua disposição para poder conceder eventuais intervalos previstos em lei ao seu empregado. Dentro desse período de 8 horas diárias, que é a regra, ou seja, outro período contratualmente estipulado, existem variações que não são descontadas nem computadas como jornada extraordinária. São variações existentes para que o empregado possa fazer o registro do ponto durante a sua jornada. Essas variações compreendem um limite mínimo de um limite máximo, de 5 minutos para mais ou para menos. Ou seja, são tolerados aí 5 minutos, seja de uma situação em que o empregado chega antes do horário previsto, ou até 5 minutos após o seu horário previsto. E o mesmo para o horário de saída. Então, se o horário de saída são 17 horas, o empregado pode registrar o seu ponto a partir das 16h55 ou registrá-lo até as 17h05, e essa variação máxima de 10 minutos, sendo 5 minutos que antecedem o horário do registro e 5 minutos após o horário do registro,
essas variações, elas não são computadas como jornada extraordinária, ou seja, e eu também não posso descontar como falta, como período ali, como minutos de falta. Então, se o empregado chegou 5 minutos antes do horário e registrou o seu ponto, ele não está recebendo 5 minutos como hora extra. O mesmo se ele sair 5 minutos após. Ele também não vai receber esses 5 minutos como jornada extraordinária. Nós também tínhamos, com relação à jornada de trabalho, a figura das horas em itinerary, que são aquelas horas em que o empregado levava para se deslocar da sua casa até o seu trabalho. E existem situações do trabalhador, do empregado, residir muito distante. Ou, às vezes, não é que ele reside muito distante, é que a empresa fica num local de difícil acesso, inclusive a empresa fornece transporte. Às vezes ela está localizada na zona rural, no município vizinho, e ela mesma fornece transporte. E nós tínhamos, então, a figura das horas em itinerary. As horas em itinerary era, então, esse horário de deslocamento. Antes, em algumas situações, elas eram computadas como jornada de trabalho. Porém, após a reforma trabalhista, instituída em 2017, não são mais computadas como tempo de serviço. Inclusive, havia uma súmula do TST que regulamentava o tema, e esta súmula, que é a súmula 90, perdeu seu efeito, ok? Uma outra situação, ainda trabalhando nessa ideia de jornada de trabalho, o empregado em regime de tempo parcial, o famoso meio turno. É o empregado que não trabalha a jornada máxima aí prevista como regra geral na CLT de 8 horas. E a CLT, em seu artigo 58A, vai regulamentar a figura desse empregado em regime de tempo parcial. Vai validar, é uma categoria válida, posso contratar nessa modalidade, e haverá, carga horária reduzida e, portanto, o salário também será proporcional às horas trabalhadas. E as regras para essa categoria são: se eu trabalhar, ao invés de 44 horas semanais, trabalhar de 27 a 30 horas semanais, eu sou meio turno e eu não posso fazer hora extra. Agora, se eu trabalhar num regime contratual de até 26 horas, eu posso fazer até 6 horas extras semanais. E também existe a figura do turno ininterrupto de revezamento. Algumas atividades demandam ininterrupção da produtividade. Indústrias, fábricas, e nestes casos tem uma regulamentação específica. Então, é a ideia, a pessoa, com relação ao turno ininterrupto de revezamento, o empregado, ele tem essa pré-determinação de que tantos dias ele vai trabalhar no período da manhã, depois ele vai para o período da tarde, depois ele vai para o período da noite, depois ele vai para o período da manhã. E vejam, na verdade, geralmente, vamos imaginar, 10 dias eu trabalho de manhã, 10 à tarde, 10 dias à noite. Quando o meu organismo está se acostumando a trabalhar num período, porque o nosso organismo, nossos fatores aí biológicos, eles são treinados e também entram nessa rotina. Então, a ideia é, quando eu estou me adaptando a uma rotina, muda aí e vem um novo padrão de horário de trabalho. Então, com isso, há uma troca, muitas vezes com relação ao período do dia para o da noite, o sono fica prejudicado. Então, não é algo muito bom para o trabalhador. Mas existem atividades que demandam e, portanto, existem pessoas que se submetem a esse tipo de trabalho. Nestes casos, a CLT vai dizer, e a Constituição, na verdade, aqui é a Constituição que determina, artigo 7º da Constituição, inciso 14, vai dizer que essa jornada tem que ser reduzida. Essa jornada não pode ultrapassar 6 horas, a não ser porque haja negociação coletiva neste sentido. Então, turno ininterrupto de revezamento não segue as 8 horas da jornada de regra geral. Segue a regra geral de 6 horas por dia de trabalho. Vejam, importante aqui, salvo negociação coletiva, ou seja, a negociação coletiva pode estipular uma jornada maior para o turno ininterrupto de revezamento. E se essa jornada fixar que serão de 8 horas, que acontece com frequência,
não vai fazer jus a essas 2 horas excedentes ao previsto na Constituição, a título de horas extras, tá? Se a convenção estipulou que naquela categoria, com aquela empresa, o turno ininterrupto é aí de 8 horas diárias, tá? Eu não faço jus às 2 horas extras diárias, só farei jus a horas extras ao que exceder a jornada prevista na negociação coletiva, ok? E por falar em horas extraordinárias, a figura aí das horas extras, né? Se nós temos um limite estipulado de jornada de trabalho diário, que em regra são 8 horas por dia, tudo que exceder essa jornada diária entra numa figura do item aí das horas extras, tá? E a CLT diz que a duração diária do trabalho pode ser acrescida de horas extras. Então, ela diz que é permitido, tá? Que o trabalhador realize horas extras. Mas essas horas extras não podem exceder em 2, tá? Não podem exceder em 2 horas extras, ok? Por quê, gente? A ideia de haver um limite é para que não haja um excesso, para que não haja uma sobrecarga, tá? E aí, a CLT vai dizer que toda vez que o empregado extrapolar, exceder a sua jornada prevista, que em regra são 8 horas, mas nós vimos, por exemplo, que o turno pode ser 6, né, fixado pela Constituição, ou pode ter negociação coletiva estipulando uma jornada maior. Mas fato é, toda vez que um empregado fizer horas extras, trabalhar além da sua jornada diária contratual, ele vai fazer jus a um recebimento de um adicional, em pecúnia, em dinheiro, e esse adicional é de no mínimo 50%. Então, é calculado o valor da hora por dia, né, da hora de trabalho do empregado, e a esse valor se acrescenta pelo menos 50%, tá? Esse é o valor das horas extras. Então, é hora normal mais 50%. Lembrando que pode haver negociação coletiva, pode haver uma categoria, pode haver lei regulamentando o trabalho de categorias específicas e que esse adicional seja maior. Exemplo, advogado. O advogado, quando ele é contratado na condição de empregado, o adicional de hora extra dele é de no mínimo 100%, porque a lei específica regulamentando o tema, ok? Com relação às horas extras, nós temos uma previsão em súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 146, que vai dizer que esse adicional passa a ser de 100% mínimo de 100%, se essa hora extra se der no dia de descanso semanal remunerado, tá? Ou se essa hora extra ocorrer em feriado, tá? Ou ainda se for advogado empregado, que é uma situação que a legislação regulamenta. Importante, uma vez que há essa concessão, né, que há uma frequência dessa concessão, dessa permissão de realização de horas extras, às vezes passa um tempo, às vezes o empregado fica 1 ano fazendo hora extra, tá? Do nada, o empregador retira. Vejam, isso passa a dar um acréscimo no final do mês no seu salário, tá? E então há uma súmula do TST também que vai dizer que, em caso de supressão dessas horas extras realizadas, é devido a uma indenização compensatória no valor de 1 mês para cada ano de hora extra feita, tá? Então, se ele tiver 3 anos fazendo horas extras, ele tem que receber por 3 meses o valor dessas horas extras a título de indenização, só para depois elas poderem ser suprimidas de uma vez. Então, é uma regra que diz que é 1 mês para cada ano de hora extra realizado. E aí nós temos algumas regras especiais com relação às horas extras. Nem toda hora extra precisa ser paga em dinheiro. A própria CLT prevê que é possível a existência aí, a regulamentação de banco de horas ou compensação para que o empregador pague, para que o empregador remunere essas horas extras trabalhadas, tá? Banco de horas, aí tem que ser negociado com o sindicato. E aí, essas horas extras feitas pelo empregado ao longo do período de 1 ano, elas devem ser aí concedidas essas respectivas folgas no prazo de até 12 meses. Então, eu não posso ficar aí
3 anos com banco de horas de um empregado esperando o momento para conceder a folga. Não. Eu abro um prazo, né? Então, dentro de um período de 12 meses, eu tenho os 12 meses aí para conceder essas folgas, ok? Ainda é possível fazer acordo individual. Eu não preciso fazer via negociação coletiva, não preciso que o sindicato participe e fixe esse banco de horas. É permitido acordo individual feito no contrato individual de trabalho. Empregado e empregador estipulam como cláusula que eventuais horas extras serão compensadas na forma de banco de horas. Neste caso, eu tenho 6 meses para conceder essas respectivas folgas. Tá? E vejam, caso exista horas a serem concedidas as respectivas folgas, a serem compensadas. Porém, o meu empregador resolve extinguir o contrato de trabalho, ou até mesmo o empregado resolve pedir a extinção, resolve pedir a sua demissão. Como fica? Se eu tinha horas para receber. Então, se houver horas extras aí dentro do banco de horas e esse contrato vier a ser extinto, essas horas devem ser pagas como horas extras no ato da rescisão contratual, ok? Uma outra opção, além do banco de horas, é a compensação, tá? Por quê? Porque o banco de horas, como eu disse para vocês, uma vez feita a hora extra, pelo banco de horas eu tenho até 12 meses para conceder a folga, quando isso é negociado com o sindicato, ou 6 meses quando é em acordo individual. Mas eu, empregado, não sei. Então, o empregador me diz assim, ó, você trabalhou 2 horas a mais hoje, isso está no seu banco de horas. Aí eu pergunto, quando eu vou folgar? Ele está no banco, depois vemos. Ele tem prazo para te dar. A figura da compensação eu solicito ao empregado, olha, você pode trabalhar 1 hora a mais hoje, mas aí no sábado você sai 1 hora mais cedo. Então já há uma prévia disposição do dia que vai haver a concessão dessa folga. Tá? E essa prévia disposição pode ser feita de forma individual, aliás, em acordo já pode estar previsto isso, né? Que quando o empregado trabalhar horas a mais, ele folgará, ele vai compensar dentro daquela própria semana, tá? No sábado, na sexta-feira, enfim. Ou também pode ser feito de forma tácita. As pessoas falam, as pessoas fazem ali, isso de forma oral, inclusive, de forma verbal, no ato de desenvolver da realização do trabalho. Tá? E isso é muito comum, às vezes como jornada de trabalho são 44 horas semanais regulamentada na CLT, mas às vezes a empresa, a indústria não vai abrir de sábado. Ou o empregado, isso acontece às vezes até com o doméstico, né? Você fala, olha, não precisa vir de sábado. Só que eu vou diluir as suas 4 horas da jornada do sábado, né? Que se a gente pensar em 44 horas semanais, seriam 8 por dia e 4 horas no sábado, né? Uma regra básica. Eu vou diluir a sua jornada de sábado ao longo da semana. Então, ao longo da semana, você vai trabalhar 1 hora a mais por dia, e um dia não trabalha só 1 hora a mais, ou 50 minutos a mais por dia, enfim. Pode ser feita essa pré-disposição no próprio contrato individual com relação à pré-fixação dessa compensação, ok? E nós temos uma regra especial com relação àqueles empregados que trabalham no chamado regime 12 por 36. Então, é o indivíduo que trabalha um dia de 12 horas de jornada para folgar as 36 horas seguintes, tá? Vejam, então ele trabalha 12 horas e vai folgar as 36 horas seguintes. É praticamente dia sim, dia não, ok? Vejam, as partes podem estipular esse regime? Pode estipular. Pode ser por acordo individual, nesse caso tem que ser um contrato escrito, né? A forma solene exigida. Pode ser por convenção, pode ser por acordo coletivo, tá? E a única coisa aqui é que, mesmo sendo 12 por 36, ele vai fazer aí jus aos horários para repouso e alimentação. Nesse regime de 12 por 36, o empregado tem essa opção. E com relação, uma regra específica dele é que, caso esse empregado venha trabalhar nos dias de descanso semanal remunerado ou em feriado, ele não vai fazer jus ao pagamento em dobro. Por quê? Nessa jornada diferenciada, no qual ele trabalha 12 horas para folgar 36, já é comum, e vai acontecer dele trabalhar
de domingo, vai acontecer dele trabalhar de feriado, vai acontecer dele trabalhar no dia do seu descanso. Porque, na verdade, ele não tem um dia de descanso semanal remunerado específico, ele tem essa jornada que vai ser intercalando, ok? E mais, tá? Falaremos à frente com relação à jornada noturna, que é aquela jornada que para o trabalhador urbano se inicia às 22 horas e vai até às 5 horas da manhã. Ou já adianto para vocês que o 12 por 36, um empregado que trabalha nessa jornada, caso ele entre às 7, geralmente é comum, às 19 horas de um dia e vai sair às 7 horas da manhã do outro, ele vai trabalhar no período noturno, tá? Porém, ele não vai ter prorrogação da hora noturna, porque vai ter passado aí das 5 horas da manhã, ele não vai receber esse período das 5 às 7 como hora noturna. Por quê? Porque ele entrou na hora diurna e é uma especificidade dessa jornada diferenciada. Ok? Bom, com relação à hora noturna, já falando dela, nós temos uma situação que distingue o trabalhador urbano do trabalhador rural. O trabalhador urbano, ele tem uma hora noturna com duração de 52 minutos e 30 segundos, enquanto a hora noturna do rural, ela é de 60 minutos. O adicional de hora noturna pelo trabalho em hora noturna do urbano é de 20%. Do rural, tratado especificamente em lei, a lei própria, tá? A lei 5.889 de 73 é de 25%. E qual é o horário? O trabalhador urbano tem horário noturno das 22 até as 5 da manhã. Já o trabalhador rural, ele tem a hora rural, a hora noturna rural, se for o trabalho na pecuária, das 20 às 4, e se for na lavoura, das 21 às 5 horas, tá? Então, existe essa distinção entre o urbano e entre o rural, ok? Gente, com relação à hora noturna, então assim, se eu trabalhar a hora noturna, trabalhar à noite é mais danoso ao meu organismo. Tem um fundamento biológico, tá? Por isso ela recebe esse adicional, tá? Com relação, se eu começo a trabalhar na hora noturna, né, e vou sair somente na hora diurna, existe o efeito da prorrogação da hora noturna, tá? Então, se eu cumprir integralmente a jornada no período noturno e se prorroga essa hora, eu vou continuar, ainda que eu entre no período diurno, eu vou continuar recebendo esse adicional de 20%, se for urbano, dentro da jornada diurna. É a figura aí da prorrogação da hora noturna. Lembrando que não faz jus à prorrogação da hora noturna o 12 por 36. Isso é para as demais, para as outras jornadas, as jornadas comuns, ok? Ainda, o adicional noturno, ele só vai incidir na hora noturna. O que isso quer dizer? Que se eu transferir o indivíduo para trabalhar no período diurno, ele trabalhou à noite. O período em que ele trabalha durante o dia, o turno ininterrupto de revezamento, por exemplo, tá? O famoso vou rodar turno, tá? Quando ele trabalha no período durante o dia, ele não faz jus ao adicional. O adicional é para a hora noturna, incide durante a hora noturna, ok? E com relação, falamos de jornada, hora extra, como que se dá o controle de jornada? Para saber se o indivíduo está trabalhando no seu período contratado, se ele faz jus ao recebimento de horas extras. Existe a figura de controle de jornada, tá? Para que o empregador possa fiscalizar o horário de trabalho em que seu empregado está aí prestando serviço. Em regra, o artigo 74 determina que empresa com mais de 20, ou seja, a partir de 21, em seu estabelecimento, tem a obrigatoriedade de controlar a jornada. O meio mais comum e eficaz atualmente é o meio eletrônico, né? O ponto eletrônico, porque ele não deixa dúvidas, tá? Mas pode ser feito por livro de registro, onde o empregado chega, anota a hora que entrou, anota a hora que vai sair, ok? Gente, se a minha empresa, né, eu estou prestando serviço para uma empresa aí, consultoria, que essa empresa tem 25 funcionários, ela não tem controle de jornada. Para quem fica, qual é o problema? Ela vai ser autuada? Não. Tá? Não, ela não sofre uma penalidade administrativa por isso. Mas,
Caso algum empregado venha pleitear horas extras, venha dizer que fazia jornada extraordinária, o ônus da prova, ou seja, quem tem o dever de provar se isso realmente aconteceu ou se não acontecia, é o empregador, tá? Então, é muito melhor para o empregador seguir a lei, ter o controle de jornada, porque caso o empregado venha pleitear, ele tem como comprovar se aconteceu ou não, tá? Porque o ônus probatório passa a ser dele. Quando não tem esse dever de controle de jornada, o empregado é que tem que provar que fazia hora extra, ok? Existe também a figura do controle de jornada por exceção, previsto no artigo 74, parágrafo 4º da CLT. Trata-se de um controle pré-assinalado, tá? Que é feito aí por acordo individual escrito ou em convenção ou negociação coletiva, tá? Em que fica registrado o meu horário de trabalho, hora de entrada, hora para o intervalo para refeição e descanso e hora de saída, tá? Agora, tudo que fugir a essa normalidade, que fugir à regra pré-estabelecida, deve ser anotado, deve ser registrado. Então, se eu cheguei mais cedo, se eu faltei, se eu saí mais tarde, tá? Tudo isso deve ser, ou se eu saí mais cedo, enfim, tudo isso deve ser registrado. Trata-se da figura do controle de jornada por exceção, tá? E há também a situação daquele ponto britânico, né, em que o empregado registra todo dia. Trabalho das 7 às 17. Então ele põe 7 às 17 todos os dias, não tem alteração, não tem variação de minutos, nunca. Isso não é válido, porque sempre registra a hora de forma exata, é a figura do ponto britânico, né? Os ingleses que têm essa pontualidade como fama, e isso não é admitido porque ele está ofuscando a realidade. É obviamente que ninguém consegue ser tão pontual o tempo todo, ok? Existem aqueles empregados que estão excluídos do controle de jornada, tá? E, consequentemente, não farão jus à percepção de horas extras. Quem são eles? O artigo 62 da CLT elenca aí algumas situações. Primeiro, trabalhador externo sem controle de jornada. Então, são empregados que exercem atividades incompatíveis com a fixação de horário de trabalho. Essa condição é anotada, inclusive, na CTPS, porque não tem como ter o controle de sua jornada. Tá? Existem aí também a figura dos gerentes, dos chefes, tá? Que em razão dos cargos que eles de gestão, né, que eles exercem, subentende-se que aumentou o trabalho, aumentou a responsabilidade, também não vai ter jornada extra aí, não vai ter controle de jornada, porque para fins de não ter aí que incidir horas extras. Só que essa figura dos chefes e dos gerentes, eles já têm que, né, por lei, uma gratificação de função de 40% sobre o salário efetivo, considerando o valor aí dos seus subordinados. Então, não adianta dizer que eu sou chefe só para não ter controle de jornada, mas eu ganho 10% a mais que meus subordinados. A figura do chefe, do gerente, ele recebe pelo menos 40% sobre o salário efetivo. Ainda, aqueles trabalhadores, os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou por tarefa. Eles não trabalham ali na empresa, tá? Eles podem comparecer esporadicamente para uma reunião, enfim, para socialização com os demais empregados, mas eles não estão sujeitos ao controle de jornada, porque eles trabalham em sua casa ou outro local que não tem esse controle de jornada. Aliás, essa é uma figura crescente, né, no nosso direito, na nossa realidade, nos nossos dias atuais. Porque é muito mais viável para o empregador ter a sua tarefa concluída, contratar por produção, do que pela jornada. Isso é muito comum. Não me importa onde o empregado está trabalhando, não me importa o horário que ele está trabalhando, me importa que ele está cumprindo o que eu determinei de forma correta, de forma que tenha qualidade, e, portanto, está cumprindo e eu estou feliz. Então, o regime de teletrabalho por produção ou por tarefa é algo aí que tem ganhado espaço nos dias a dias do nosso ordenamento e também na nossa realidade, ok? E, bom, existe também a figura do sobreaviso e prontidão, Vejam, vamos diferenciá-los. O artigo 244 diz
que existe uma situação em que o empregado trabalha a sua jornada contratual estipulada e ainda fica à disposição do empregador. Tá? Ele fica em sua casa aguardando a ser chamado. Qualquer momento ele pode ser chamado. Tá? Essa é a figura do sobreaviso. Ele fica em casa aguardando. Neste caso, vejam, ele vai receber por esse período em que ele está de sobreaviso. E esse valor tem que ser de pelo menos 1/3 da remuneração da hora. E o período máximo que ele pode ficar de sobreaviso são 24 horas, tá? E existe a prontidão. A prontidão onde eu fico no próprio estabelecimento onde eu presto serviço. E aí eu estou ali. Se eu for chamado, eu presto serviço. Se eu não for, tudo bem, não presto, terminou meu horário, vou para casa. Prontidão, pelo fato do empregado estar à disposição no estabelecimento, então ele não está na casa dele, ele não está no sofá da casa dele assistindo Netflix, aguardando um chamado. Ele está na empresa. Às vezes ele está na empresa e a empresa tem uma estrutura para que ele fique aguardando, né? Mas, enfim, o fato dele não estar onde ele quer e sim onde o empregado determina, no caso, estabelecimento empresarial, ele recebe, faz jus, né, de receber um pouquinho mais. Então, ao invés de 1/3, a remuneração da hora de prontidão passa a ser de 2/3 sobre o valor da hora normal, tá? E o máximo que ele pode ficar de prontidão são 12 horas, tá? E vejam, neste caso, tá? Se ele for chamado, ele tá de sobreaviso ou tá de prontidão? Ele já está recebendo para ficar nessa condição. Mas e se ele for chamado para trabalhar? Tá? Se ele for chamado para trabalhar, o período aí de horas que ele trabalhar, ele faz jus de receber como hora normal, tá? Então eu vou pagar as horas trabalhadas como hora normal, ainda acrescida de um adicional de 50%, tá? Então, sobreaviso 1/3 da hora normal, prontidão 2/3 sobre a hora normal, e se for chamado para trabalhar, o período efetivamente trabalhado vai ser pago como hora normal, mais o adicional de 50% de trabalho. Com relação ao sobreaviso e prontidão, ainda temos a súmula 428 do TST, que vai dizer que o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados que a empresa venha fornecer ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Ou seja, o fato de eu fornecer um notebook, um celular, um tablet para o empregado, em razão aí do trabalho que ele exerce, para trabalhar, isso não caracteriza que ele está de sobreaviso, ok? Agora, pode ser que a empresa forneça esses instrumentos, tá? Para chamá-lo a qualquer momento durante seu período de descanso. Então, vejam, simples fato de eu dar um celular e dizer para o empregado que ele pode ficar com esse celular para trabalhar e pode levar para casa e pode usar, inclusive, para fins particulares, não é sobreaviso ou prontidão. Tá? Aliás, no caso, sobreaviso. Agora, se eu der e disser, olha, o fato de você estar com esse celular significa que a qualquer momento eu posso te chamar, tá? Durante seu período de descanso. Tá? Então, neste caso, o empregado ele aguarda o chamado para o serviço de forma subordinada. Aí ele está de sobreaviso. Tá? Na prática, isso aqui pode ser um pouquinho complicado de se demonstrar, tá? Em razão de ser muito comum no dia a dia essa concessão de equipamentos de telecomunicação do empregador para o empregado, tá? Mas existe a regulamentação, ok? Vejam, dentro da jornada de trabalho, existem intervalos, existem períodos aí em que o empregado tem direito de não trabalhar em razão de algo. E esses intervalos são divididos. Primeiro, temos o intervalo interjornada e o intrajornada. Interjornada é o período mínimo que o empregado tem direito de ser respeitado entre um dia e outro de trabalho. Tá? E esse intervalo mínimo é de 11 horas de trabalho. Tá? E se não for concedido, ou se for concedido de forma incompleta, esse período faltante será pago a título de hora extra. Então, gente, se o empregado trabalhar até as 22 horas, tá? Qual é o horário que ele pode dar início no dia seguinte? Se ele trabalhou até as 22 horas,
ele só pode dar início na empresa no dia seguinte a partir das 9 horas da manhã. Porque eu tenho que somar 11 horas. Das 22 até as 7, por exemplo, ou até as 8, não daria o período mínimo de trabalho, de intervalo interjornada. Tem que ser observado um mínimo de 11 horas de trabalho. Outra coisa é o intervalo intra-jornada. Intra é dentro da jornada. Então, são pequenas ou dependendo do jornada, um pouquinho maior, pequenas pausas que são feitas para que o empregado possa se alimentar, possa descansar e dar andamento, dar consequência aí dar a execução, a continuidade à execução dos trabalhos. Se essa jornada for de até 4 horas diárias, eu não tenho que conceder intervalo. Agora, uma jornada de 4 a 6 horas, eu tenho que dar 15 minutos de intervalo. E se for mais de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora e o intervalo máximo de 2 horas para refeição e descanso, ok? Esse intervalo intra-jornada, ele não pode ser fracionado. Ou seja, se eu tenho que conceder mínimo 1 hora e no máximo 2, eu não posso conceder 4 intervalos de 30 minutos ao longo da jornada diária. Salvo se for motorista ou se for empregado doméstico e esse doméstico habite no local de trabalho. E esse intervalo também não pode ser reduzido, salvo por acordo ou convenção coletiva, porque aí, gente, quando eu falo em acordo ou convenção coletiva, tem a participação do sindicato. E, na teoria, ambas as partes, empregado e empregador, ambas as categorias envolvidas estão com seus representantes. Doméstico pode ter esse intervalo reduzido, geralmente para 30 minutos, é muito comum, e é importante que isso conste em contrato escrito, ou ainda, portaria do Ministério do Trabalho pode autorizar essa redução, ok? Com a consequência, se não for concedido esse intervalo ou não foi respeitado o limite mínimo nem o máximo, Se não concedido ou não respeitado aí, o mínimo ou o máximo, tem que ser efetuado o pagamento desse período que não foi concedido, sempre acrescido de 40%, tá? Então, se era 1 hora, eu dei 30 minutos, os outros 30 minutos eu tenho que pagar com um acréscimo de 50%, como se fosse aí 1 hora extra, um período, né, de hora extra trabalhado, ok? Vejam, não é hora extra, tá? Que fique bem claro, não é hora extra, é como se fosse, porque não tem caráter de hora extra, ele tem um caráter de indenização em razão da não concessão. É como se fosse uma multa, tá? Então, ele paga o período correspondente, acrescido de uma multa de no mínimo 50%, tá? Não confundam com hora extra neste caso, ok? Um outro descanso é o descanso semanal remunerado, ou repouso semanal remunerado. Vejam, a ideia é que após uma jornada de trabalho semanal, eu tenha 24 horas consecutivas para descansar. Então, é um período de desconexão que deve, né, sempre que possível, coincidir com o domingo, Vejam, a cada 7 dias, se a semana tem 7 dias, a cada 6 eu vou descansar 1. E se acaso eu vier a trabalhar nesse dia de descanso, esse período vai ser pago como hora extra. Vejam, existem algumas regras que vão dizer, bom, às vezes a atividade não permite que seja ao domingo, mas neste caso eu tenho que me organizar, o empregador tem que montar um quadro de escala de revezamento mensal para que todo empregado tenha direito a um domingo ao mês, pelo menos. E se trabalhar no dia aí do descanso semanal remunerado, ele tem direito de receber o dia trabalhado em dobro, ok? Algumas categorias têm direito aos intervalos especiais. Em razão da profissão, em razão da atividade, eles precisam de um intervalo um pouquinho maior. E aí nós temos regulamentado a profissão do digitador, que a cada 10 minutos tem direito ao intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalhados. As pessoas que trabalham em câmaras frias, a cada 1 hora e 45 minutos, têm direito a 20 minutos de intervalo. Quem trabalha em minas e subsolo, a cada 3 horas, tem direito a 15 minutos de intervalo.
E a mulher que está amamentando, geralmente ela retorna ao trabalho, cumpriu aí a sua licença maternidade, ou às vezes, né, não cumpriu a licença maternidade porque ela foi contratada depois, né, já tinha nascido o bebê, enfim. E até que a criança complete 6 meses de idade, ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos cada para poder amamentar o seu filho, tá? Telefonistas, a cada 3 horas, têm direito a 20 minutos. Essas foram as regras quanto às jornadas, aos intervalos do nosso aí contrato de trabalho. Desejo a todos bons estudos e é isso.